isso, chuchus. Vamos fazer as preces, então? Deixa eu desativar todo mundo, porque tá fazendo um barulho engraçado parecia um tambor. Não sei bem. Querem que eu ponha, que eu projete aqui? Projete é gozado, né? Mas eu vou compartilhar a tela. Todo mundo vê as preces. Então, vamos lá. A gente faz, então, prece de refúgio, bodhicitta, os 10 ramos de devoção. Daí a gente faz a prece das 7 linhas, um mala de mantra do Guru, que semana passada eu esqueci de fazer o mala. Daí as 4 iniciações e a gente vai direto para a prática, então. Tá bom? Então vamos lá. Namo lama deshe dupeko koncho songi ranjing la Dagdang dodru sanchenam chanchu adu gyapsuchi. Namo. No lama que é a corporificação dos sugatas, da natureza das 3 joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Semke droa kundonto lama sangye drugneni Gamla gandu trinleki droa damchao. Para o benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito de despertar e cultivo a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço votos de liberar o mundo. Guru, deidades pessoais e dakinis, por favor, aproximem-se e acomodem-se sobre assentos de sol, lua e lótus. Então, sinta-se na presença de todos os mestres, com manifestações de Guru Rinpoche. Com meu corpo, fala e mente, eu presto homenagem com reverência. Faço oferendas externas, internas e secretas. Reconheço e exponho meus samayas quebrados e degenerados, faltas e obscurecimentos. Regozijo-me na prática do mantrayana secreto. Por favor, girem a roda do Dharma do mantrayana secreto que amadurece e libera. Eu rogo, não passem para o Nirvana, mas permaneçam. Dedico a essência aos seres sencientes. Possamos nós realizar a natureza Vajra perfeita. Então a gente reza para o Guru Rinpoche, sentindo a presença de Guru Rinpoche na nossa frente. Om Agen Yugi Nubjansam Pema Gesardum Pola Yatsen Chogi Nudrubnye Pema June Shisuda Gordo Kandro Mampekor Kehi Jesuda Druki Jinge Lapche Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum.
Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid, e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Agora, enquanto a gente recita um mala do mantra do Guru, a gente imagina que a gente recebe as bênçãos de Guru Rinpoche. Na forma das 5 luzes, nós e todos os seres sencientes. Om Ahum Vajraguru Pema Siddhi Om Ahum Vajraguru Pema Siddhi. Om Ahum Vajraguru Pema Siddhi Om. Então, imagina que Guru Rinpoche, da fronte de Guru Rinpoche, de uma sílaba Om branca, parte uma luz branca que penetra pelo topo da nossa cabeça, permeia todo o nosso ser, elimina todos os obscurecimentos de corpo. De uma sílaba A vermelha, garganta de Guru Rinpoche, parte uma luz vermelha que penetra pela nossa garganta, eliminando todos os obscurecimentos de fala, de uma sílaba Hum azul, no coração de Guru Rinpoche, parte uma luz azul que penetra pelo nosso coração e elimina todos os obscurecimentos de mente. E dos 3 pontos do Guru, então, partem as 3 luzes simultaneamente, penetram pelos nossos 3 pontos, eliminando os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente. O Guru Rinpoche então passa para o topo da nossa cabeça, se dissolve em luz, penetra pelo nosso canal central até o nosso coração. E nós nos tornamos então indivisíveis de Guru Rinpoche em corpo, fala e mente.
E agora, então, vocês podem mudar a posição, se vocês desejarem. Nós vamos passar diretamente para a prática. Eu estou tentando desativar todos os microfones. Por favor, deixem desativados todos os microfones, para não atrapalhar o som da prática. Deixa eu... In the smooth transition from resting in the indivisibility of your own body, speech, and mind, with the three vajras of Padmasambhava, rest your body, speech, and mind in their natural state. Nessa transição suave, repousando no seu corpo, fala e mente, indivisível do Vajra de corpo e fala e mente, do Vajra nascido do lago, deixe o corpo, a fala e a mente repousar em seus estados naturais. And for a little while set your body and mind at ease, calming the conceptual mind with mindfulness of breathing. E durante alguns instantes, estabeleça corpo e mente em conforto, à vontade, acalmando a mente conceitual com a atenção plena à respiração.
And let your eyes be gently open. Então abra levemente os olhos. Rest your awareness evenly in the space in front of you. E deixe que a sua consciência repouse uniformemente no espaço à sua frente. And now recall the pointing out instructions given in these various dreams of Dujum Lingpa. E agora recorde das instruções essenciais dadas do John Limpa em seus sonhos. Awareness is like the sun. A consciência é como o sol. And thoughts are like rays of sunlight. E os pensamentos são como os raios de luz do sol. And the thoughts and appearances that arise to awareness are self-knowing and self-illuminating. Mas os pensamentos e as aparências que surgem na sua mente se autoconhecem e se auto-iluminam. Appearances to the six senses, including the appearances, the images of thoughts in the mind. These are like the sky. As aparências para os 6 sentidos, incluindo imagens e pensamentos que surgem na mente, são como o céu, which changes in its appearances throughout the 24-hour period from moment to moment, always changing. Elas se modificam durante o período de 24 horas, elas estão constantemente se modificando a cada momento. While awareness is like space, Mas a consciência é como o espaço, not occasionally still and then moving, but primordially still. ela não fica ocasionalmente quieta, então se move, mas ela é primordialmente quieta.
Rest in the stillness of awareness, which is empty. Repouse na quietude da consciência, que é vazia. The center of the mandala. No centro da mandala. And observe the appearances within the space of awareness, which are the creative expressions, the displays of the luminosity of awareness. E observe os pensamentos que surgem no espaço da consciência e que são expressões criativas, manifestações da luminosidade da consciência.
Tudo bem, amores? Certinho? Então tá bom. Deixa eu ver. O Daniel falou que tá chegando, mas que vai sair cedo. Não sei se já saiu. Acho que não. E o Hugo falou, se puder, quiser, quando puder, diga por favor que acha o seguinte. Então acho que o Hugo acompanha os ensinamentos do Tenzin Wangyal no fim de semana, né? Então a gente também, muita gente talvez aqui tenha acompanhado também, né? Então no bom tem essa diferença, né, do Vajrayana, do Nyingma, né, das sílabas, né? E eu me atrapalho, na hora de traduzir, me atrapalho também muito, porque estou tão acostumada a uma rum, né? Que hora que vira, inverte um pouco ali no bom, eu me atrapalho também, mas é rum, né? No bom. Eu perguntei isso para ele no domingo, na verdade, porque queria só saber a curiosidade. Para mim, assim, eu não me importo muito com essas diferenças. Eu entendo que são diferenças dos sistemas, né? De ensinamentos, assim. E eu não me importo com isso, mas eu queria saber. Na verdade, para mim, particularmente para mim, né, faz mais sentido o ser relacionado com garganta, com som, com fala. Porque na yoga, né, se diz que o Om é o som do universo, né? Então, para mim, o Om faz mais sentido ser garganta, mas tudo bem, não tô votando aqui, né? Não tô escolhendo. Mas falei isso para ele também. Aí ele falou para não me preocupar, porque realmente são sistemas diferentes, mas essencialmente o que importa é compreender a essência, né, das bênçãos, especialmente, né? Bênçãos de corpo, fala e mente. E eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, assim, de não... Primeiro, de não ficar tentando encaixar tudo, porque às vezes as coisas não encaixam, né? Eu já há muito tempo senti isso entre os ensinamentos do Lama Santen, do Lama Wallace, desisti. Bom, cada um tem uma forma de explicar o Dharma e cada um é perfeito e completo em si mesmo, assim, né? Então, acho que é a mesma coisa para o bom e para o Vajrayana. Então, a gente, se quiser seguir as práticas que o Tenzin Wangyal ensina, são maravilhosas. Lógico que agora, neste momento, estou absolutamente tocada pelos ensinamentos do Tenzin Wangyal, né? Sou apaixonada por ele, pelo bom, por tudo. Então, eu, nesse momento, estou muito tocada também, muito conectada, né, com ele. Mas a gente não precisa fazer as coisas combinarem, sabe? A gente pode seguir, fazer as práticas de um lama, de outro, e a gente compreender profundamente cada um com seus fundamentos e fazer as práticas, colher os benefícios, né? Não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário, né? E a gente vai encontrando coisas que são muito... Aliás, eu acho completamente compatíveis, né? As formas que o Lama Alan Wallace ensina e que o Tenzin Wangyal ensina. Não é por acaso que o Lama Santen me pediu para convidar o Tenzin Wangyal para ir dar um retiro em Viamão ano que vem, né? Eu não sei bem se ele vai, porque ele está com essa história desse sabático aí, 2021... Então, a agenda dele está meio atrapalhada, assim, mas o Lama Santen também entende que os ensinamentos do Tenzin Wangyal e do Lama Wallace são absolutamente compatíveis, assim, e se completam e nos ajudam, né, a compreender mais e tal. Cada um com um jeito de explicar, né, cada um com o seu brilho, assim, né. Fala, Darcy. Tá conseguindo ativar? Espera só um pouquinho. Tenta agora. Eu tive uma coisa assim recentemente, que toda vez que eu fico muito confuso, eu vou ao Sutra do Coração e dou uma passada geral, porque a partir do Sutra do Coração você vê que na dualidade o Sutra joga a gente para fora dessa questão do A, o B, o C, o D. Não sei. Eu não sei bem se joga a gente para a questão dual, né? Porque teria que ter a realização do Sutra para poder realmente fugir da questão dual, né? Mas acho que mesmo na dualidade, mesmo a gente achando que são coisas diferentes, elas são coisas diferentes, na verdade, né? São caminhos diferentes, que levam, claro, para o mesmo lugar, né? Mas são métodos diferentes, são
são estratégias diferentes, vamos dizer assim. Eu não acho uma boa ideia a gente misturar mesmo as coisas, sabe? A gente pode fazer as práticas com a integridade das práticas, né? Então, por exemplo, o Lama Longolase, ele ensinou as 9 respirações já para nós, uma vez. Um tempo atrás ele ensinou, ele veio do Butão, ele foi traduzir para um lama butanês, e ele também transmitiu essa prática pra gente, né? Então eu sempre fiz, né? Sempre foi muito, pra mim fez sempre muito sentido, assim. Então é a única coisa que eu misturo mesmo, assim, porque eu faço as 9 respirações todo dia, né? Mas teve uma vez o André, que costumava participar dos nossos estudos, o André é uma figura, um menino músico, figuraça, assim. Ele falava assim que ele tinha a sensação que ele estava sujo. Quando ele ia fazer a prática, se ele não fizesse as 9 respirações, ele sentia que ele estava sujo. Como tipo falta de tomar banho, né? Eu fiquei com aquilo também na mente, né? Eu também me sinto meio suja, assim, fazer prática suja, né? Mas... eu aprendi as 9 respirações há muitos anos na yoga. Yoga. Então a gente pode fazer o que faz sentido pra gente, né? Mas eu acho que a gente tem que respeitar a integridade das práticas mesmo, sabe? Não, porque é como um remédio, né? Se a gente for pensar, cada remédio funciona para uma coisa. Eu, como farmacêutica falando agora, cada remédio funciona para uma coisa. Se a gente pegar todos os remédios e misturar tudo, não significa que a gente vai curar todas as doenças, né? Com a misturada de remédio. Pelo contrário, não vai curar coisa nenhuma, possivelmente. Então, acho que cada remédio tem o seu jeito de agir, né? Acho que a gente... talvez seja o melhor jeito, assim, sabe? Mais seguro, pelo menos. Até que a gente compreenda profundamente a inter-relação entre todas as coisas, e daí fica fácil, não precisa mais nem praticar, na verdade. Mas enquanto a gente não tiver essa realização, acho melhor a gente manter a integridade das práticas. E não acho que tem nada de ruim também em fazer práticas diferentes, assim, sabe? Seguir, sei lá, fazer as práticas do Tenzin Wangyal. Eu tô ferrada, se tiver que escolher, não sei o que eu vou fazer, me mato. Né? Porque eu não sei o que eu vou escolher. Eu vou fazer as práticas do Tenzin Wangyal, eu faço do Alan Wallace, eu faço os dois e acabou. Só que... Se esses remédios tiverem efeito colateral, você tá no inferno. Hã? Se esses remédios tiverem efeitos colaterais, como os alopáticos têm, nós estamos tudo perdidos. Estamos perdidos de qualquer jeito, né? Se for esse o problema, né? A gente está perdido de qualquer jeito. Mas é isso, chuchus. Foi um fim de semana maravilhoso, né? Nossa, eu tive umas horas que fazer bonito ali para não chorar, viu? Traduzindo. Porque, além de tudo, tinha uma argentina na minha frente morrendo de chorar, assim, com uma hora. Ela tava morrendo de chorar. Aí eu ficava olhando para ela, fazendo força para não chorar, pensando em outra coisa, me distraindo um pouquinho ali para não chorar. Foi muito bonito. O Tenzin Wangyal, ele tem uma simplicidade que é muito tocante, assim, né? Muito, muito tocante. Uma simplicidade, assim. Uma compaixão por meio da simplicidade, eu acho que ele traz, sabe? Muito lindo também. Acho que é um bom... Eu fico louca pra botar os dois juntos, sabe? Eu fico pensando pra Alan Wallace. Você conhece o Tenzin Wangyal? Não conheço. Ele é do board do Santa Bárbara, mas eu nunca encontrei com ele pessoalmente. Pois precisava encontrar, né? Aí eu fico pro Tenzin Wangyal. Então, você sabe o Alan Wallace? Ele mora ainda na Califórnia, né? Quem sabe vocês podiam conversar. Quem sabe um dia eu consigo botar os dois juntos, né? Já tentei armar uma conversa. Quando o Tenzin Wangyal estava armando aquelas conversas com pessoas diferentes e tal, eu fiz uma campanha para encontrar com a Alan Wallace, mas juntar a agenda deles é um troço inacreditavelmente difícil. Então não aconteceu ainda, mas vai acontecer um dia. Então vamos lá, chuchus. A gente está no vídeo... A gente parou na semana passada, a gente parou no vídeo 15, né? A gente viu aquela coisa linda que o Alan Wallace fala dos mestres e das conexões kármicas, de como que os mestres estão fazendo outra coisa, assim, né? Graças a uma pergunta que o Darcy tinha feito no dia anterior, lá na noite anterior. Aí no dia seguinte de manhã ele botou todo mundo pra chorar. Ainda tirou uma onda comigo, falou, quando a intérprete chora mais que o lama, isso é um karma terrível. Porque eu chorava, eu chorei bastante naquela hora lá, né? Mas aí ele voltou pro texto. E então começa com esse trecho colapsando a falsa caverna, né? Então só para a gente se localizar
no texto raiz, tinha assim, né? Então, se a gente lembrar como que a coisa caminhou, né? O de Olimpo foi fazendo as práticas conforme os ensinamentos que ele recebia, as visões e tudo mais. Daí ele teve uma hora que ele achava que ele tinha atingido alguma realização, assim, que ele estava, né? Que ele tinha realmente, né? Tido uma realização de Rigpa, mas aí quando ele ia para a floresta e um lobo gritava lá, ele tremia, né? Então ele viu que ele tinha uma coisa faltando ali. Aí ele apareceu do Agidrolo e mandou... Ai, caramba, caiu meu brinco. Só um minutinho, deixa eu pegar antes que eu... Cara, brinco... Ah, achei. A coisa mais difícil de achar é tarraxinha de brinco quando cai no chão, né? Parece que abre um buraco no chão e a tarraxinha cai dentro, porque às vezes você nunca mais encontra, né? Agora eu encontrei. Minha mãe disse que vai para tudo para Nárnia, as tarraxinhas de brinco. Então, o Dorje Drolo ensinou a canção Rum do John Limpa, e aí ele fala que com essas palavras ele tornou-se não dual comigo, ou seja, ele atingiu a iluminação, né? E surgiu uma experiência de minhas grandiosas aparências permeando a totalidade de Samsara e Nirvana. Desse momento em diante, devido a esse sinal, eu soube que essas eram instruções essenciais para fazer colapsar a falsa caverna das aparências. Então esse é o ensinamento final, né? É como se fosse assim, o golpe derradeiro no Samsara, né? Fazer colapsar a falsa caverna das aparências, né? Mas aí ele fala, para detalhar apenas um pouco, número 1, busque a fonte dos nomes, número 2, destrua o apego à permanência das coisas, e 3, faça a falsa caverna colapsar. E aí que tá, é aí que a gente está agora, né? Então, 3, colapsando a falsa caverna. Essa é a culminância de sua interpretação e sua experiência das instruções essenciais da canção Rum Rum. Né? Então, texto raiz. Se você tiver a compreensão, a experiência e a realização do modo pelo qual Samsara e Nirvana nada mais são que sua própria mente, esse é um ponto profundo e poderoso. Parênteses. O ensinamento do Tenzin Wangyal desse final de semana, o primeiro ponto era visão é mente. Tenho eu para mim que visão quer dizer aparências, né? Então só para a gente ver que as coisas são completamente conectadas, né? Completamente conectadas. Então o primeiro ponto é realizar que o modo pelo qual Samsara e Nirvana realizar que Samsara e Nirvana nada mais são do que a nossa própria mente. Então esse é um ponto profundo e poderoso. Então essa é a sequência clássica. Primeiro você escuta os ensinamentos, reflete, lê e a partir daí a compreensão surge. Você mergulha na prática e as experiências começam a surgir. Com o aprofundamento da experiência, você não apenas tem as experiências que vêm e vão, mas começa a entender algo, a realizar algo. Então tem compreensão, experiência, realização. Né? Não é simplesmente uma experiência, mas é um saber. Lembre-se de que ele disse que através da investigação e análise surge a compreensão. Através da meditação surgem as experiências. E através do repouso surge a realização. Então, quando a gente compreende alguma coisa, quando a gente tem um insight, é a hora de repousar, de não atrapalhar, de deixar esse insight florescer. Então, a gente repousa e aí vem a realização, né? Se a gente, quando tem uma compreensão qualquer, a gente tentar ficar colocando palavras, explicar, a gente reduz o insight, sabe? Ele deixa de ser... A gente não consegue capturar, muitas vezes, qualquer realização, mesmo que não seja a última, né? Mas qualquer realização, a gente... Presta atenção nisso. E vê se isso não faz sentido, assim. Quando a gente tem alguma experiência, né? Quando a gente pega essa experiência e quer colocar em palavras, a gente primeiro se perde da experiência em si, né? E quer verbalizar. E segundo, que as palavras, às vezes, elas não conseguem dar conta de toda a experiência. Então, é como se a gente
se perdesse. Então, a gente precisaria, quando tem uma experiência, um insight, repousar. Repousar, que eu quero dizer, não é deixa o insight para lá e descansa, não é isso. É deixa o insight, né, para gerar a realização. Marcinha, você quer falar alguma coisa? Márcia Traut. Acho que não, vou desativar o som dela. Se ela quiser, ela volta. Então, essa seria o caminho clássico, né? A gente compreende, analisa, investiga, compreende, daí medita, tem experiência, e daí deixa repousar, aí tem a realização. Hoje em dia, com o tratamento reducionista e comercial do budismo, tornando o budismo uma commodity, como, por exemplo, na meditação de mindfulness, que não é ruim, mas é reducionista, eles vão direto para o fim do caminho e dizem que tudo que você tem a fazer é repousar, esquecendo a investigação e a meditação, apenas dizendo para permanecermos no presente sem julgamentos. Você repousa se já tiver a realização. Você repousa nessa realização, fundindo shamatha com vipassana. Aprofundando-se nessa realização, isso surge. Se não há realização, você está repousando na delusão. Ele está dizendo que a partir dessa realização, deixe que isso se aprofunde. E como fazer isso? Não é através da investigação, de fazer, mas através do não fazer. E repousando em Rigpa, deixando que essa realização fique cada vez mais clara, como um sonho lúcido que se torna cada vez mais nítido. Então, no texto, ele diz ter realizado que Sansara e Nirvana não são outra coisa senão a sua própria mente. Mas não para por aí. Por enquanto, tá bem? Estamos indo? Então tá. Aí ele volta pro texto raiz, então. Entretanto, só um pouquinho, deixa eu... Uma sede, parece que eu tô de ressaca. Nem lembro mais como é que fica de ressaca, mas parece. Pelo que eu me lembro, assim, passado distante. Então, entretanto, sua mente ali... Não, desculpa. Entretanto, libere sua mente ali, em sua própria natureza essencial, solta e livre. E investigue tudo sobre ela, sua periferia, centro, início e fim. Em outras palavras, familiarizando-se e compreendendo por completo o espaço e a consciência de Rigpa. Fazendo isso, se não for possível estabelecê-la como alguma coisa, e se você analisar e investigar cuidadosamente como ela é grande e espacialmente pervasiva, verá todos os 3 reinos do mundo físico e seus habitantes sencientes como uma totalidade, dentro da expansão que tudo permeia do espaço, que é Dharmadhatu não dual com Dharmakaya. Se você não souber disso e não determinar, ou seja, entender totalmente, comprove que todos os tipos de reinos do Sansara são experiências delusivas e nem remotamente se estabelecem como verdadeiramente existentes. Então, isso tudo é texto raiz, vamos ver o comentário. Isso faz uma forte analogia com saber que se está lúcido no sonho. Se alguém lhe pergunta se sabe que aquilo é um sonho, você dirá que sim. Mas você sabe completamente? Nosso último retiro aqui foi sobre yoga dos sonhos, né? 2015. Foi sobre yoga dos sonhos. Assim que você ficar lúcido no sonho, começa uma fase de treinamento de transformação e emanação, onde você examina, investiga de forma cuidadosa a natureza do sonho, até que compreenda completamente que ele é vazio de natureza inerente. Então, primeiro, a gente precisa, no treinamento da yoga dos sonhos, primeiro a gente precisa ficar lúcido no sonho, né? Então, precisa ter lucidez no sonho. Alguma, né? Com o treinamento, aquela lucidez, se tudo correr bem, vai melhorando. A gente vai ficando mais tempo, mais lúcido e mais completamente lúcido. Porque não é 0 ou 100, né? Lucidez no sonho. Às vezes a gente tem uma sensação de que está sonhando, assim. Então é um grau de lucidez. Mas a gente não consegue fazer coisa nenhuma lá, né? Aí a gente vai avançando, pode ser que em algum momento a gente tenha lucidez completa no sonho, né? Aí é a hora de começar a investigar a natureza do sonho. Que no caso é a natureza propriamente, né? Que é tudo que tem no sonho, é só a mente que tem no sonho, né? Mais claramente, assim, é só a mente. Então a gente começa a fazer práticas de transformação e de emanação. Então a gente começa a transformar uma coisa em outra, se transformar, né? Daí cada vez mais tendo a realização de que não tem nada no sonho. Porque na prática de sonho lúcido, mesmo que você esteja lúcido no sonho,
tem coisas que são muito difíceis de fazer. O clássico é atravessar a parede, né? Mas não é só isso. Por exemplo, no sonho, não tem luz do sol, né? A luz que tem no sonho não é a luz do sol, não tem sol. É a luz da mente, a claridade da própria mente que tem ali, né? Mas mesmo assim, mesmo sabendo disso, você não consegue diminuir a luz do sonho. Uma vez, eu peguei o sol na mão e não tem sol. Tem uma imagem de sol, né? Mas a gente não acha que é uma imagem de sol, a gente acha que é o sol, né? Porque a gente tá acostumado. É tudo muito habitual pra gente, assim. As imagens que surgem nos sonhos são muito habituais. A gente tem a sensação de que tem um sol lá, que tá brilhando, por isso que tá de dia. Mas não é. Então a gente precisa, depois que tem um grau de lucidez no sonho, a gente precisa começar a desafiar as coisas, né? E são difíceis. Então a gente começa a fazer esses treinamentos de transformação e emanação, né? Transforma uma coisa em outra, transforma um em muitos, muitos em um, pequeno no grande, grande no pequeno. Começa a brincar com a natureza das aparências no sonho, que são vazias, né? Então a gente faz isso até compreender completamente que o sonho é vazio de natureza inerente. Tudo que está no sonho é vazio. Você, tudo que aparece, a luz, né? O espaço, tudo. Então, aqui você tem certeza de que a sua realização de Rigpa é autêntica, né? Ele está fazendo uma comparação do sonho lúcido com esse estágio em que o do John Limpa chegou ali, né? Você tem certeza da realização de Rigpa ser autêntica. Você pode realizar que todas as aparências... Esqueça o karma, porque você não está vendo com a mente dualista, sim a partir de Rigpa, né? Você não está mais vendo as aparências que surgem como boas ou ruins por causa do karma que você carrega, né? Que enxerga, porque você não está mais usando os óculos do karma, né? Então você já está repousando em Rigpa. Então as aparências não são nem boas nem ruins, mas são manifestações igualmente puras da sua lucidez prístina, da própria lucidez prístina. Às vezes, como você não está completamente desperto, a velha tendência a reificar ainda pode surgir quando algo terrível acontece, como por exemplo o genocídio no Tibete, né? Pode ser que muitos mestres tenham escorregado feio lá. Mas não foi o caso daqueles mestres que o Lama comentou, que a gente viu no encontro passado, né? Mesmo tendo realização, imagina aquele mestre que falou, não, eu vou ficar aqui, o mestre do Gyatso Rinpoche, que falou que ia ficar lá, porque ele ia ser morto pelos chineses, esses soldados iam para o inferno imediatamente, né? Mas depois o mestre ia conseguir laçar, porque ele tinha estabelecido um vínculo kármico ferrado com... Pensa se esse mestre que faz isso, ele está escorregando para a dualidade. Ele não está. Ele está ali absolutamente lúcido, né? Mas pode acontecer que não. Então, mesmo tendo realização, as tendências de contração e fixação voltam. Então, você sabe que tem que examinar de forma completa que elas são igualmente vazias e manifestações puras de Dharmakaya, a partir da sua própria perspectiva. Mas você sabe perfeitamente que os seus vizinhos não veem dessa forma. Acham que é karma positivo ou negativo, amadurecendo, e veem as coisas como tragédias ou alegrias. E isso é verdade, né? A sua visão, a partir de Rigpa, não nega a deles. Lembra que cada um está no centro da sua própria mandala. Então, você no centro da sua própria mandala, você vê a partir de Rigpa as coisas como nem boas nem ruins, como manifestações do Dharmakaya. Mas um ser, qualquer outro, que não esteja repousando em Rigpa, ele vai ver as coisas do centro da própria mandala dele como karma positivo ou negativo amadurecendo, né? Então não é como se você pensasse que não tem mais que sentir compaixão por ninguém, porque afinal tudo é Dharmakaya. Na verdade, você vê ambos. Então, para realmente elucidar esse ponto de completa ausência de existência inerente de qualquer fenômeno, comece a investigar o que eu chamo de relatividade ontológica. Ou seja, nada existe por si mesmo, e sim na relação com a nossa consciência. Sem essa consciência, não há absolutamente nada. Então, esse é o comentário daquele trecho. Então, com respeito... Agora, mais um trechinho do texto raiz. Com respeito ao mesmo fluido, tipo água, né? Como água, por exemplo, né? Que a gente vê como água, deixa eu ver. Que a gente vê como água, para os seres dos infernos veem como lava, aquilo queima. Os pretas
vêm como pus e sangue. Os animais como algo para beber. Os humanos como água. Os devas como ambrosia e assim por diante. Para cada um, ele surge com sua própria percepção e experiência, mas não tem existência verdadeira própria. Isso para nós é uma coisa maluca, né, de entender. É uma coisa maluca. Mas a gente precisa entender isso, né? Que todas as aparências, que eles chamam de aparências impuras, é porque tudo que surge para nós surge junto com a nossa visão de ser humano, né? Mas como a gente só compartilha com outros seres humanos, a gente não acha que pode surgir de um outro jeito. A gente não consegue nem imaginar isso, né? Aí o Lama comenta o seguinte: se você vive no Ocidente e lê isso com fé, então você se pergunta, o que está lá de forma independente desses seres dos infernos, pretas, etc. E a sua resposta será H2O. E vocês estão errados. H2O é como esse fluido surge na mente de um físico. Né? Pro químico também, eu acho. Não sei porque ele falou físico. Só porque ele é físico, né? Mas eu, como farmacêutico, ele é para um químico. Né? Para um químico surge como H2O. E é verdade, nós não estamos refutando a química. A água, da perspectiva do físico, é composta por hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Mas é isso que está ali quando ninguém está olhando para a água? Claro, o oceano não desaparece quando todos fecham os olhos. Mas não é H2O, né? H2O é na visão do físico ou do químico, né? Mas tem alguma coisa ali? É claro que tem, porque o oceano não desaparece quando todo mundo fecha o olho. E aí ele fica fazendo piadinha com o peixe. Todos os peixes teriam que fechar os olhos também. Todos com os olhos fechados, o oceano some e os peixinhos se debatem na terra até que um dos peixes suplica: por favor, abra seus olhos. Não é bem assim. H2O está ali quando ninguém está olhando. Leite azeda se você deixar fora da geladeira, mesmo que você não olhe. H2O e o leite existem enquanto você não olha para eles? Claro. E eles existem independentemente da designação conceitual? Não. Uma vez Yantan Rinpoche dava uma iniciação perto da minha casa, numa pequena cidade chamada Ojai, perto de Santa Bárbara. Uma grande amiga minha era mestre de ritual, assim como a Cláudia, que estava na nossa iniciação, né, Cláudia do Rio. Era um grupo pequeno de pessoas, mas ele é um verdadeiro Mahasiddha. Pensa só. Olha essa história. Então, ela disse que ele tinha uma jarra com água de açafrão que dava para as pessoas durante a iniciação. Quem fez a iniciação lembra que a gente fica lá na porta com uma jarrinha, dando água de açafrão que a gente tem que pôr na boca e cuspir. Então, ela me disse que ele tinha essa água de açafrão que dava para as pessoas durante a iniciação. Em um dado momento, acabou a água. E a minha amiga perguntou se ele queria que ela enchesse a jarra. E ele disse que não precisava. Soprou dentro da jarra e continuou a dar água durante toda a iniciação. Jesus multiplicou o pão para muitas pessoas. Foi suficiente para todos e ainda restaram as sobras. Se você realmente realiza a vacuidade de existência inerente, então a realidade é muito mais fluida. Esses Mahasiddhas, eles manipulam os elementos naturais. De água, terra, fogo, ar. Eles manipulam do jeito que eles querem, como a gente faz no sonho lúcido, né? Se tiver treinamento fazendo sonho lúcido. O Yantan Rinpoche é aquele mestre que o Lama conta, que eu conheci, eu tive com ele. Bom, mas eu vi o Yantan Rinpoche só, eu não vi esse Mahasiddha, né? Meu karma não permitiu que eu visse esse Mahasiddha, eu vi o grande mestre só, né? Mas o Yantan Rinpoche é o mestre que o Lama conta que quando eu estava na prisão, ele se manifestava fora da... Os guardas prendiam ele num calabouço lá e ele se manifestava fora. E daí eles prendiam de novo, ele saía. Ele prendia de novo, ele saía. Ele falava, eu só faço isso para mostrar que eu tô aqui porque eu quero. Se eu não quisesse te ir embora há muito tempo, eles não conseguiriam prender Tem como prender uma Mahasiddha? Como você faz pra prender uma pessoa que se manifesta em outro lugar? Tem como? Então ele ficou lá porque ele queria. Ele ficou lá porque ele ajudava as pessoas a morrer. Ele estabelecia aquelas conexões kármicas que o mestre do Gyatso Rinpoche falou. Era um Mahasiddha. Então, se você realmente realizar a vacuidade da existência inerente, então a realidade é muito mais fluida. A realidade desperta para você. A realidade desperta para você é tão fluida quanto um sonho completamente lúcido. E se você quer convidar outras pessoas para sua mandala, elas podem até certo ponto testemunhar isso. É aí que os Siddhis são manifestados.
Então, essas pessoas que entram na mandala do Mahasiddha e testemunham isso, depende do karma delas, né? Então, por exemplo, a Kandrolá, que é aquela professora do Lama, né? Que é aquela tibetana que é oráculo do Dalai Lama e tudo mais. Quando ela viu o Dalai Lama, ela viu o Tcherenzig de 1000 braços. Ela não viu o Dalai Lama, ela viu o Tcherenzig. Então, o Tcherenzig, o Dalai Lama é o Tcherenzig, né? Mas a gente não vê, a gente vê... Alguém viu o Tcherenzig de 1000 braços quando encontrou com o Dalai Lama? Eu também não vi. Eu vi o Dalai Lama, né? Que é o que meu karma me permite ver, né? Mas aquilo lá, Tcherenzig de 1000 braços. Mas os despertos como Buda, Yantan Rinpoche e Padmasambhava não são onipotentes. O próprio Buda Sakyamuni disse que não podia purificar o karma dos outros. Os Budas não criaram seu karma e não podem destruí-lo. Senão seriam mestres médicos no hospital do Sansara, espalhando a cura e fazendo o Sansara sumir, né? Daí, continuando no texto, ele vai se referir agora ao reino dos infernos para vermos se ele é real. Nós tendemos a reificar o nosso mundo como verdadeiro. Mas e o reino dos infernos? Parece terrível. Então, aqui ele está destruindo todos os reinos, né? Do Sansara. Tudo bem por enquanto, amores? Bem. Beleza? Então, tá. Então, você tomar uma aguinha. Começar a falar dos infernos. Bom. E também os seres sencientes parecem morrer devido a coisas pequenas, como armas. Porém, o frio e o calor dos infernos e a fome e a sede dos pretas, né, dos fantasmas famintos, não matam esses seres. Então, a gente morre com um tiro, né? Nos infernos, as coisas que eles escrevem são muito piores. Por que as pessoas não morrem lá, né? Como é que morre e renasce, morre e renasce, morre e renasce, sempre naquele mesmo inferno, naquele mesmo sofrimento, né? Você pode estar no reino dos infernos ou dos seres famintos por um longo tempo sofrendo com essas coisas e não morrer. Como é que pode? Esse fato revela a falácia de sua existência verdadeira, uma vez que eles não são nada mais do que meras aparências e experiências delusivas. Agora ele vai dar um exemplo de um dos reinos dos infernos quentes. Se você examinar as causas e condições, tais como um ferreiro que forja a base de ferro incandescente e as construções e cria as chamas de combustível do inferno, né? Imagina o inferno quente. Um carcereiro lá, um demônio que fica queimando as pessoas com ferro fundido. Enfiando ferro fundido na goela das pessoas, né? Quem que fez aquele ferro? Quem que alimenta o forno que funde o ferro, né? Quem faz isso? Quem contratou essas pessoas? Qual que é o contrato? Eles trabalham por hora? Onde é que eles arranjam metal? Eles têm uma mina no inferno? Eles têm uma floresta onde eles cortam as árvores para poder alimentar os fornos lá? Você precisa reconhecer que essas são apenas aparências delusivas que não possuem existência verdadeira. Ou seja, são tão reais quanto um pesadelo coletivo, mas não estão realmente ali. E ninguém está fazendo isso com você. Além do mais, onde se encontra o amadurecimento das maldades e karmas dos mestres e trabalhadores do inferno? Imagina, a gente faz uma besteira qualquer, vai para o inferno. Imagina um carcereiro ali que fica matando as pessoas ou fazendo as pessoas sofrer. Imagina o karma dessas criaturas, como seria, né? E por que ela mesma não sofre ali? Como é que faz? Quer dizer que, para onde que vão esses reinos, esses seres dos infernos? Vão para um inferno mais complicado, mais doído? Para onde que eles vão? Como é que é isso, né? Então não tem sentido. Então, além do mais, onde se encontra o amadurecimento das maldades? Eles vão renascer nos infernos por isso? A resposta é não. Eles não são seres sencientes, não são ninguém. Assim como em um sonho. Se alguém joga uma pedra em você, não há ninguém ali, portanto não há karma para eles. Se não há amadurecimento do karma para eles, por que outros precisariam passar por essa experiência? Se examinar esses pontos, você determinará que por si mesmos, eles são como aparências de um sonho, independentemente da sua mera duração. Então, os sonhos duram minutos, mas o reino dos infernos é consideravelmente mais longo. Acabou. Será que eu acho que eu pulei uma parte aqui do...
Eita! Eu acho que eu não... Eu tava achando que tava muito fácil, viu? Faltou toda a parte depois do intervalo do vídeo 15. E eu já fui logo pro 16. Vou pegar o texto não... Peraí. Ou talvez eu não tenha só não imprimir. Deixa eu ver rapidinho. Por enquanto tá bem, pessoal? Porque assim, quando a gente ouve essas descrições dos infernos, esse tipo de argumentação, né, que o Lama traz, a gente pensa assim, tudo bem, os infernos podem ser mais parecidos com um sonho, mas a nossa vida aqui não. Essa nossa vida, ela é concreta, né? Só que são também aparências. Vocês lembram disso? Que toda experiência que a gente tem de mundo são também aparências para a nossa consciência, né? Então, a gente uma hora vai precisar... Uma hora a gente vai realizar isso, não é que a gente vai precisar. Uma hora a gente vai realizar isso, né? Que a nossa experiência é tão de sonho quanto é nos infernos, em qualquer outro reino, né? Deixa eu só ver se eu consigo... Possível que eu não tenha revisado essa parte do 15. Espera só um pouquinho. Só abrir o texto aqui, daí eu compartilho. Eu acho que eu revisei, só esqueci de imprimir e de mandar para vocês, né? Eu acho. Deixa eu ver. 15. Então, colapso na falsa caverna. Tá aqui. Eu acho que eu sei porque que eu não... Não? Beleza, eu vou compartilhar o texto aqui com vocês, porque nem eu imprimi. Mas está revisado já. De qualquer jeito. Depois eu mando para vocês. Aliás, eu nem mando, porque depois eu mando o texto inteiro para vocês, né, de uma vez. Então, ele vai seguir assim. Deixa eu só ajeitar a tela aqui para eu me atrapalhar. Então, ele continua assim, no texto raiz, né? Alcance a certeza de que todos os seres sencientes sujeitos à sua própria fixação dualística, envolvendo... Peraí que tem... eu mandei completo, né? Tá certo. Vero. Mandei completo, beleza. Melhor. Mas eu não imprimi, então eu vou precisar do... Você mandou hoje, já? Mandei. Mandei o 15 e o 16, né? Tá aí nesse que você mandou o 15, hoje já tem essa parte depois do intervalo. Já tem mesmo. Eu é que não imprimi, fiquei faltando aqui, mas eu vou usar aqui então o texto na tela mesmo, tá bom? Então, alcance a certeza de que todos os seres sencientes sujeitos à sua própria fixação dualística, envolvendo o sujeito e o objeto eu e meu, estão sob o domínio do ciclo delusivo dos 3 reinos da existência. Então, fixação dualística significa isso, né? Tem um eu que está aqui, nossa experiência é assim, não é? Tem eu e tem o mundo, né? Isso é a fixação dualística. Então, enquanto a gente estiver sujeito a essa fixação no sentido de apreensão, né? De a gente se fixa a um eu que é separado do mundo, né? Eu e meu. Enquanto a gente estiver fixado a isso, a gente vai estar em um ciclo delusivo dos 3 reinos da existência, né? Quando ele fala 3 reinos, ele está se referindo ao reino do desejo, da forma e da não forma. Então, os 6 reinos que a gente estuda na roda da vida, eles estão dentro do reino do desejo. Além disso, tem os reinos celestiais da forma e da não forma. Tem níveis muito mais sutis de existência, né? Então, mas ainda tudo dentro do samsara. Então, aí está a base fundamental para cultivar qualquer prática de compaixão por qualquer ser senciente, independentemente de seu comportamento, aparência, etc. Quanto mais maliciosas as pessoas quanto mais maliciosas as pessoas e sejam quais forem as coisas terríveis que façam, isso é uma indicação direta do peso ou da densidade da delusão que elas estão sofrendo. Portanto, a compaixão para com os que perpetram a maldade deve ser maior ainda do que por aqueles que estão sendo prejudicados. Isso é duro, isso é assim, é PhD em compaixão, né?
Quando a gente consegue realmente, de verdade, sentir mais compaixão pelos que estão fazendo o mal do que por aqueles que estão sofrendo, né? Porque isso denota uma delusão muito maior, né? Quer dizer, como é que a pessoa pode achar que fazer aquilo é uma boa coisa, né? Então, como um corpo e sua sombra, eles sustentam sua base relativa aos objetos, seus próprios pensamentos. Nós nos definimos de acordo com os objetos da nossa própria consciência. Então, eu sou um professor, etc. Todos relativos a coisas que não somos, né? Esse é um processo persistente de habitualmente nos fixarmos profundamente a esses vários objetos. A gente se define pelo que a gente faz, pelo que a gente acha que é, né? Enquanto a gente se define por isso, a gente vai estar preso no processo, na fixação dualista, né? Esse é um processo persistente de habitualmente nos fixarmos profundamente a esses vários objetos. Essa palavra em tibetano que traduzimos por fixar-se profundamente significa identificar-se. Dessa forma, é o meu templo, a minha religião, meu, eu. Tudo saturado pela delusão. Identificamos-nos com coisas como eu e meu, que não são verdadeiramente eu e meu. A Valéria pediu para repetir a história do oceano que fica lá, se a gente fecha o olho. Que assim, a gente pode pensar assim, bom, se as aparências só existem na dependência da minha consciência, né? Então, significaria então que quando eu não estou olhando, aquela coisa desaparece, não é? Se a gente não tomar um cuidado, não parece isso? Para mim desaparece. Para mim desaparece, porque a aparência vamos supor, do mar, né? A gente está olhando para o mar, né? Aí a aparência do mar, para mim, ou seja, o som do mar, o cheiro do mar, a imagem do mar, as lembranças que eu tenho do mar, né? As lembranças, não vamos deixar a lembrança para lá. Mas vamos pensar, a aparência do mar, as aparências para os 5 sentidos. Quando eu fecho o olho, fechasse o ouvido, o nariz, trancasse assim tudo, né? O mar, para mim, desapareceria. Mas não para os peixes, né? O mar não desaparece porque a gente fecha o olho. Isso que o Lama estava brincando, né? Então, existe uma base ali que continua operando e funcionando para os outros seres que também existem na dependência da consciência deles, né? Então, para os peixes, o mar é uma outra coisa, né? Do que para a gente. Então, vai saber qual que é a concepção de mar que o peixe tem, né? Não tem nem concepção, vai saber como é que a experiência de mar que o peixe tem. Mas para cada ser, os objetos vão surgir de uma forma. Então, quando a gente diz que o mar é vazio, a gente não está dizendo que o mar não existe, né? A gente está dizendo que quando eu deixo de olhar para o mar, por exemplo, o mar desaparece para mim, porque as aparências do mar desapareceram para mim. As aparências, elas estão todas surgindo na dependência da minha consciência, né? Se eu não estou dirigindo a minha consciência para aquele lugar, ele desaparece para mim. Mas não significa que o mar desaparece, né? Para cada ser, ele vai continuar existindo de uma maneira. Diga. Eu tô um pouco incomodado também com essa descrição, porque por isso que eu citei o Sutra do Coração, e eu tenho ouvido isso reiteradas vezes ouvindo Dalai Lama. O mar, ele é vazio, não é porque ele não exista lá. Ele existe. Ele é vazio porque ele não tem existência objetiva inerente, né? Sim, ele é sujeito a causas e condições. Ele foi... Essa é uma forma de ver. Ele existe em função de causas e condições. Isso. Agora, o mar, conforme você designa conceitualmente, ele existe? Tá na minha mente, é uma etiqueta. Tá na sua mente. Então, isso uma mesmo. Aparência. Então, e o que tá te incomodando, então? Porque é isso que o Lama tá falando.
Se você fecha o olho, as aparências desaparecem, mas o mar não desaparece. Porque... Não, tudo bem. O que me deixou um pouco confuso foi eu estou lutando para não ver aparência apenas como uma visão, né? Eu tô buscando compreender e realizar a aparência como cheiro, como ruído, como Isso. Todas as sensações. Isso. E não só aparência. Sim, como visão. Isso, mas tem razão, isso. Não é mesmo só. Então, quando eu fecho o olho, é isso aqui. Mas já Sim, você continua escutando, você continua sentindo o cheiro, mas é só um jeito de dizer, né? Não é. Não, agora tudo bem, tudo bem. Vamos supor que não tivesse cheiro nem som, né? E você fecha o olho, tipo a minha famosa garrafa, né? Se eu fechar o olho, como eu só tenho a visão da garrafa, né? Só tenho a imagem da garrafa, no meu caso não, porque eu tô segurando, mas se eu não estivesse segurando, né? Quando eu fecho o olho, a garrafa desaparece pra mim, né? Porque eu não tô mais vendo a garrafa. A aparência da garrafa sumiu, né? Mas claro que ela não desaparece. Tudo bem. O fato de não ter existência inerente é justamente isso. Ela não tem uma existência objetiva. Portanto, depende da subjetividade de quem está olhando. Depende das aparências e tudo mais, né? Beleza, Valéria? Também, beleza, ela já... Oi, G. Oi. Oi, é o Daniel. Eu acho que tem uma coisa interessante também que a gente pode analisar na pergunta do Darcy, na manifestação do Darcy, que é o seguinte: quando a gente começa a ver que os fenômenos não têm existência, a gente tende para um extremo. Quando a gente vai tentar sair desse extremo, a gente começa a voltar a objetificar o fenômeno com outra descrição, outro nome. Por exemplo, a gente fala que ele não é inexistente, falando que ele é dependente de causas e condições. Aí a gente esquece que o mar, o oceano de cada um de nós é dependente de causas e condições. Não existe um oceano, porque daí, se você pensa que ele existe com causas e condições, então ele existe de uma forma diferente, você já objetificou de novo. As causas, pelo menos, né? Isso, mas é como se as causas fossem objetivas. Como eles existem independente do ponto de vista de cada um, e não é isso. E ele não é nem a soma de todos os pontos de vista. Não é. É diferente, cada um tem o seu, e não existe um independente do de cada um. E também não existe a soma deles. A gente pensa, a gente compartilha o karma compartilhado é isso. A gente objetifica o karma compartilhado. Também não é. Então, não dá para a gente tentar descrever. Eu acho que a única descrição mais aproximada que eu consigo chegar para mim, pelo menos, é a de que cada um tem a sua. E fora dessa única realidade, que cada um tem causas e condições para cada um de nós, não existe realmente algo lá fora que a gente possa descrever de uma outra maneira, independente dessas... Independente das aparências. De vista de cada um, das aparências de cada um. Exatamente, que surgem para cada um, né? Agora, mas a grande dificuldade, Daniel, é porque, como tem efeito causal, é complicado sair fora. Dizer tem efeito causal para cada um. Não, pois é, mas se eu e você não sabemos nadar e pulamos de um barco dentro do mar, nós dois afogamos. É só na perspectiva de cada um de nós. Assim, nós não afogamos numa perspectiva objetiva. Eu me afogo na minha, você se afoga na sua. Pois é, mas os dois morrem. Mas só você entende? Cada um também. Então é complicado. Se fosse fácil, todo mundo já tinha entendido. Então, assim... Não é nada fácil, não. Por isso é que a hora que bate no colapsar da caverna, ou a caverna vem abaixo inteira, ou eu vou achar que a caverna existe, que veio abaixo, entendeu? Darcy, mas aí tem aquela... Daí vai aprofundando, a gente vai vendo que a própria morte não existe, né? Inerentemente. Que são experiências de vida, experiências de morte. Então tem muito para aprofundar nessa
compreensão mesmo, né? E que que não tem, é isso, por mais que a gente se debata, né? Mas é isso. Agora, o Lama Santen no retiro de inverno, ele tá, porque quando a gente fala de causas e condições, a gente acaba que fica as causas, né? Que o Daniel falou, que eu acho corretíssimo. O Daniel falou. Mas assim, as causas também têm causas e condições. E assim, indefinidamente, né? Então o Lama fala assim, por exemplo, a gente tem a sensação de falar assim, não, essa parede ela não é inerentemente existente porque ela é feita de tijolo. Ela é impermanente porque pode quebrar, e daí os tijolos... Só que os tijolos, eles também são impermanentes. E as moléculas que compõem os tijolos também são impermanentes. E elas também impermanentes, é uma coisa doideira, né? Só que a gente não alcança essa dimensão de tempo, né, das coisas. É muito interessante. Eu acho assim, se fosse fácil, não teriam tantas escolas, depois lá do Nagarjuna, não sei o quê, apresentando visões filosóficas as mais variadas. É que, olha, como disse o Tenzin Wangyal, e o próprio Lama Lamola vai falar aqui depois, mais pra frente no vídeo que vem, ele falou assim, é simples, mas não é fácil. Mas pode ser simples, ou pode ser complicado, você pode escolher, né? Simples ou complicado, mas fácil não é. De jeito nenhum é fácil. Mas a gente precisa complicar também, né? Darcy. Oi, Daniel. Tem uma explicação que eu vi o Dom Serkinse dando, que eu achei espetacular, num retiro que ele deu sobre o texto do Chandrakirti, falando sobre a Madhyamika. Eu achei a explicação mais clara para mim de por que é fútil a gente ficar tentando explicar e formulando as teorias. Ele explicou o seguinte, basicamente, que todas as teorias que vão explicar o que existe, o que não existe, filosoficamente, eles olham para fora e classificam. Por exemplo, a teologia judaico-cristã vai falar Deus é absoluto, a criação é relativa. Os materialistas científicos vão falar o átomo é absoluto, a matéria, o resto é relativo. E o que o Dom Serkinse explicou? Quando a gente faz isso, a gente já está com vício no método, porque a realidade absoluta não é classificável a partir da dualidade. Quando a gente está usando esse método, a gente já fez isso, a gente já partiu da dualidade. Então ele falou, na verdade, a realidade absoluta depende só do ponto de vista. Se eu estou olhando uma Coca-Cola, uma latinha de Coca-Cola a partir de ripa, isso é verdade absoluta. Se eu estou olhando a mesma latinha de Coca-Cola da perspectiva dual, isso é verdade relativa. Agora, o método anterior de eu tentar olhar para fora e classificar, sempre vai dar errado. Porque ele já criou a dualidade antes. Ontem à noite eu escutei uma... Pessoal, vocês não querem conversar, vocês dois? Não, é rapidinho. Eu estou estudando uma palestra que ele deu, um estudo que ele fez na França, sobre cartas a um amigo. Aí levantou um francês lá nas perguntas e respostas e deu maior bronca nele, falando que essa coisa de impermanência e de que não sei o quê, para lá, citou Lavoisier, papapá, deu uma bronca nele, né? Aí ele virou e falou assim, não, tudo bem, né? Isso tudo funciona bem até que vem uma pessoa e dê um beliscão na bunda da tua namorada. Aí a sala vem abaixo. Fala, não, tudo bem, você está certo, até que vem um cara e dá um beliscão na bunda da tua namorada. Aí a sua filosofia vai para o espaço. Mas é isso aí, Daniel. Obrigado. Obrigado, gente. Então tá, pessoal. Então vamos encerrar? Nossa, o negócio tá tudo... Então, a gente pode passar o resto da nossa vida encontrando teorias diferentes, né? Mas, na verdade, a gente precisaria realizar elas, né? Da forma mais simples possível, pra gente não se atrapalhar, eu acho, sabe? Tem uma pena, uma pena que você não estava lá, Darcy, ontem de manhã, quando o Rinpoche falou disso. Foi muito interessante.
Mas ele tem que, acho que, cuidar, sabe? Para não... Eu vou ver agora. Não se perder nas infinitas e inúmeras teorias. Mas tá bom, amores, vamos lá. Vamos fazer a dedicação pro Lama. E em tibetano, em português. E da dedicação final. Tempa tua dorje chanchen, dangel kansan zimpe makarai, tenzin ke busha pe tempa, danze trinida shindu selvaze, takodrola jampe chachen, Pakil Sandra Menante Yutsikya Almola Sishedrakpa Ike Boshen Pushapetengurichi Zanlinchi Danke Parnupcho Sugil Teni Yutabur Selzepa Lopon ke ki kutse zetin, yedro contar pelando tripaje. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazer com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan-Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jammu-Vipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Yawadi Nududa Godgala Matsukuni Droa Chikamalupa Dehi Salagopashu. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Udiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Beijo para todo mundo. Gente, obrigado, Gê. Obrigado, Daniel. E desculpa, gente, pela ocupação aí do... Boa noite. Obrigado. Beijo. Semana que vem a gente continua a partir do intervalo, então, desse vídeo, tá bom? Tá bom. Beijo, amores. Boa semana. Tchau, tchau.